Estamos de volta com o Roda de Entrevista, que está conversando hoje com Marcelo Minuti, consultor e professor de estratégias empresariais e inovação e comunicação digital. Marcelo, falamos no primeiro bloco bastante sobre os ambientes, os meios, os avanços, as perspectivas. É óbvio que o avanço vai continuar e célere, mas a gente vê que, ao mesmo tempo, esse avanço está convivendo com uma insegurança, com o uso dos meios digitais, esse tráfego e internet, para não apenas no aspecto da privacidade das pessoas, mas também na segurança dos negócios feitos através da internet. Como que você imagina isso? O avanço não poderá ter, num determinado momento, um tranco em função dessa insegurança? É um processo natural, né? Quando você... Hoje existe um pouco de segurança em alguns tipos de negócios, principalmente quando você fala de e-commerce, né? Inclusive, recentemente passou por mais uma regulamentação para dar mais segurança para quem usa um meio para fazer o... Sim, isso. A Lei Carolina Dickmann. É a Lei Carolina Dickmann, isso mesmo. O que acontece é o seguinte, essa segurança, a insegurança que acontece é mais psicológica. Né? Do ponto de vista tecnológico, as ferramentas já existem hoje para você poder controlar. Então, por exemplo, você pega alguns anos atrás, principalmente quando você fala de internet banking, que é algo que você deseja que seja extremamente seguro. Tem muita gente que tem pavor disso, foge. Mas hoje a rejeição é extremamente menor do que era há 10 anos atrás. Porque a segurança aumentou? A segurança era boa naquela época já, mas a consciência de segurança, a sensação de segurança tem aumentado. Porque você olha para os lados e vê que todo mundo está fazendo isso. Sim. Não é só você não é alguém diferente dos seus pares que está fazendo transações pela internet. Quando você olha para o lado e vê outras pessoas fazendo, você tem uma sensação de segurança. Do ponto de vista tecnológico, hoje a segurança é extremamente confiável. O ponto frágil da segurança na internet hoje, na verdade, é o indivíduo. É o computador na casa da pessoa que está usando o serviço na internet. Que pode baixar um e-mail com algum tipo de vírus. Então, o elo fraco dessa cadeia é sempre a ponta. Então, quanto mais consciência de como se proteger e do comportamento adequado para se manter a segurança, maior será essa sensação de segurança. Mas não se forma um internauta. Quer dizer, ele entrou no mundo, a coisa vai avançando, de repente ele perde o domínio desses avanços, dessas novas ferramentas. Por isso que as empresas têm como responsabilidade, isso até para elas poderem crescer nesse ambiente, trabalharem com a parte de capacitação desse consumidor na ponta. Nesse aspecto, você que trabalha com tantos grupos empresariais poderosos, você percebe que há uma preocupação efetiva do empresário, dono de um grande conglomerado aí, para treinar esse pessoal, capacitar esse pessoal e fazer um uso correto e adequado das ferramentas? Sim, sim. Você pega alguns grandes grupos hoje, que tem grandes quadros de funcionários, por exemplo, falam até do público interno da empresa. E eles têm dado treinamentos, capacitando o próprio profissional, independente de ele atuar numa área que trate disso, de comunicação digital, de marketing digital. Por quê? Porque hoje todo mundo é uma mídia, todo mundo é um meio, todo mundo tem a sua rede, sua pequena audiência que ocorre em volta dele. Então, qualquer tipo de mau comportamento ali, ou algum tipo de fotografia, ou vídeo que comprometa a imagem da empresa e que seja publicado no perfil pessoal do indivíduo, pode comprometer algo corporativo. Então, as empresas estão capacitando e treinando, você pega grandes grupos eu sei de uns 2 grupos de postos de gasolina, que tem treinado desde os executivos até os frentistas. Para, por exemplo, alguém no fim de semana tirar uma foto no posto de gasolina fazendo alguma coisa e publicar. Agora, Marcelo, eu acho que o outro problema é o próprio país, a cultura do país, que ainda é atrasada quanto a essas modernidades. Nós temos, assim, intervenções pontuais quando se dá uma situação que repercute muito. Vou dar um exemplo, você acabou de comentar com a Janaína, a questão da atriz Carolina Dickmann. Criou-se no país, fez-se no país, a chamada Lei Carolina Dickmann, para ver se preserva mais as pessoas. Quer dizer, era preciso que o país investisse nisso também, né? E tentasse modelar essa cultura do uso da internet e tal, com sentido mais de segurança para todo mundo. E isso que você falou, você que é um especialista, é muito importante esse alerta seu. O mal está dentro da casa no uso do computador. Isso. E se as empresas tomarem para si
capacitação desse consumidor só tem a ganhar. Então ele acaba não fazendo, no caso da Caroline Dickmann, que foram fotos que vazaram, né? Se ela tivesse tomado alguns procedimentos básicos de segurança, isso nunca teria acontecido. Né? Onde estava o elo frágil? Estava no usuário. Então, mutatis mutandis, você diria que ela tem parte da culpa, né? Não tem, porque foi invasão de privacidade, né? Na verdade, mas ela deveria ter tido mais cuidado. Ela poderia ter se protegido de alguém que quisesse fazer algum tipo de coisa negativa com as fotos dela. Poderia não ter tido acesso às fotos dela. Então, é algo que... E isso é possível fazer. É possível. Aproveitando essa questão do vazamento de conteúdo, eu queria falar um pouco também dessa questão do próprio conteúdo. A expectativa que se tinha, né, com essa liberdade de produção, todo mundo pode ser um produtor de conteúdo, e a gente tinha expectativa assim, que a gente teria uma maior qualidade nesse conteúdo que iria online. E isso talvez influenciaria também nos meios abertos. O que a gente percebe que o que faz sucesso na internet são geralmente coisas assim, às vezes chulas, às vezes assim, modas, que a gente fala como que aquilo está chamando a atenção. As coisas mais curtidas não necessariamente acompanham uma evolução de conteúdo, a qualidade desse público. Como é que funciona isso? Porque a empresa que fala, gente, eu vou ter que criar um leleque, sei lá, alguma coisa para poder fazer sucesso na internet, por exemplo, né? Então, isso é um desafio até para quem produz conteúdo, que é o caso dos jornalistas, dos comunicadores, né? Isso é uma pergunta que me fazem constantemente. Pô, eu estou vendo aqui o que está acontecendo, o que realmente está bombando na internet, são esses conteúdos que muitas vezes, primeiro, não tem uma profundidade grande, ou não tem nada a ver com o meu negócio. Como que eu vou fazer para alcançar esses indivíduos, né? Primeiro, não entre nessa onda, né? Porque é aquela frase, quantidade não é qualidade. Não adianta você ter 1 milhão de visualizações de um vídeo e isso daí se converter em compras para sua empresa, no final, né? Ou algum resultado que você tangível para a sua organização. Então, quantidade não é qualidade, é o primeiro ponto. O segundo é que quando você atua nesse meio, você consegue criar espaços para o seu público de interesse. Por isso que o primeiro ponto é você entender muito bem, que a gente até conversou na outra rodada, que você tem que entender muito da cabeça desse seu consumidor, para realmente ver o que é relevante para ele. Porque você está competindo com um monte de outros conteúdos na internet. Então, dentro do seu posicionamento de marca, dentro da sua consciência de negócio, qual é o tipo de conteúdo e o tipo de experiência de comunicação que você precisa proporcionar para esse cliente para que realmente ele se interesse pelo seu conteúdo. Porque não tem jeito, você está concorrendo pela atenção com um monte de outros conteúdos. E pegando carona um pouco nisso, como é que você vê, a gente já estava conversando antes a respeito da propaganda nos meios tradicionais estarem um pouco brigando com o que a gente vê na internet. Apesar de você ser um cara online, como é que você vê essa coisa offline? Para onde vai a propaganda nos meios tradicionais? O que o pessoal tem que fazer para poder integrar mais? Tem que ter um esforço maior. Efetivamente, o que a gente vê é que a propaganda, como ela sempre foi feita, ela já não traz o mesmo resultado que trazia anos atrás. A efetividade de conversão de consumidores ou cidadãos em cima de uma propaganda tradicional já não é com os mesmos resultados que você tinha antes. Existe, no caso, em várias pesquisas que indicam que o cérebro descarta uma grande quantidade de informações quando ele não interpreta aquilo como relevante. Tanto que tem muitos veículos, tanto de mídia impressa ou de mídia televisiva, trabalhando os anúncios dentro do conteúdo. E as pesquisas têm mostrado que isso melhora a taxa de lembrança. Mas só ser lembrado é metade do caminho só. Porque hoje em dia, como as pessoas têm muita informação, principalmente das suas redes sociais, elas tomam as decisões de consumo ideológicas ou em quem vão votar, sempre baseado no que os seus pares estão falando. Então não adianta você, por exemplo, o dono da empresa falar, o meu produto é o melhor do mercado. A possibilidade da pessoa ser convertida por causa disso é mínima. Em compensação, se os pares soltam essa informação, a possibilidade de conversão é extremamente maior. Mas aí os anunciantes têm que procurar novos meios aí e vamos dizer assim, fazer propaganda dentro de videogame, fazer propaganda junto com o final da novela, igual a gente viu aí acontecendo muito no Twitter. Esse é um caminho. Esse é um caminho de você diversificar a atuação nos vários meios. E, como responsabilidade dos veículos,
poder oferecer para os anunciantes uma comunicação mais integrada. Experiências, que a gente chama de storytelling, que caminham entre vários meios. É uma transmídia através desses meios. Então a história passa do Twitter para o Facebook, do Facebook para um site, do site para um jogo de videogame, volta para a TV, vai para o jornal. Então quanto mais você criar histórias que sejam relevantes dentro do contexto do consumidor e que eles se interessem por aquilo para acompanhar aquela história nos vários meios, maior a taxa de conversão e maior a taxa efetiva de você conseguir fazer com que o consumidor faça o que você quer que ele faça. Se for vender alguma coisa, que ele compre. Se for votar em você, que ele vote. Marcelo, aproveitando esse gancho do conteúdo, a gente vê muito a questão da apropriação do humor pelo brasileiro na questão das redes sociais, né? Até a Janaína citou essa questão do bastante popular sendo utilizado até mesmo por empresas, instituições, e talvez o caso máximo que a gente tem hoje seja a Dilma Bolada, né? Que surgiu espontaneamente e acabou ajudando a própria presidente Dilma na imagem dela. Eu queria que você comentasse um pouco disso. Se o humor, ele é uma característica bem brasileira mesmo, se você acompanha isso nos outros países também, e se isso é benéfico para as empresas. Isso acontece em outros países também. No Brasil tem é um pouco mais acentuada essa tendência, mas acontece em outros países. O humor é algo que as pessoas param para ver. Ainda mais aquele humor de efeito imediato e que você consome rapidamente, né? A taxa de satisfação é rápida. Em minutos você ficou feliz de ter visto aquele conteúdo. Mas só que aquele negócio, quantidade não é qualidade, né? Então, o humor, quando bem utilizado, ele pode trazer benefícios. Mas não adianta nada se você não conseguir converter seu consumidor. E outra coisa é, por exemplo, não adianta outros consumidores, um público-alvo diverso, por exemplo, trabalhando uma campanha que é num determinado estado. E aí o Brasil inteiro está acessando o seu conteúdo. E no seu estado, efetivamente, a taxa é baixíssima. Isso, na prática, não tem efetividade na hora do voto, né? E funciona da mesma forma para as empresas. Então, quantidade na qualidade. Depende do direcionamento, no caso. Depende do direcionamento. Então, você pode usar o humor, mas depende da indústria, do negócio, do produto, do que você está oferecendo e do comportamento do seu consumidor nesse ambiente. E do momento. Do momento. Tem a taxa de oportunidade também nisso, né? Continuando aí com a questão da Dilma Bolada, você voltando mais para essa questão do marketing digital para a política, você acha que daria certo com outros políticos, além da Dilma, esse caso de união do digital com o institucional? A Dilma Bolada deu certo, funciona bem e ajudou a fazer com que a Dilma fosse mais humanizada, né? Hoje as pessoas olham, até quem acompanha a Dilma Bolada, olham para a Dilma com um ar mais leve, né? Naquela semblante sério dela, né? Mas a Dilma Bolada ajudou a quebrar isso daí. Mas ele deu certo muito porque ele não foi uma ação orquestrada pela Dilma ou pela equipe da Dilma. Foi algo que surgiu do ecossistema caótico de conteúdos da web, né? E a grande maioria dos conteúdos surgem assim. É aquele negócio que a gente está conversando agora há pouco. O vendedor falar para o público dele que o produto dele é bom, tem um efeito. Outros pares fazerem brincadeiras ou falarem sobre o produto dele, tem um efeito extremamente diferente. Então, um dos mantras importantes que a gente precisa ter em mente é uma boa comunicação digital tem que gerar recomendação positiva. Você tem que ter isso em mente. Como eu gero recomendação positiva com essa minha comunicação? Se o negócio é só gerar audiência, então você pode estar indo para o caminho errado. Você tem que gerar conversão no final do caminho. Ok, nós vamos agora para mais um bloco comercial. Marcelo, enquanto já Marcelo Minuti, que é consultor, professor de estratégias empresariais, inovação e comunicação digital. Já o Roda de Entrevista está de volta.